mas faz um fundo musical assim, sabe? Não faz esse vozes atribulados aí não. Você faz, que eu vi que você é cheio de Deus. Então faz assim com aquele suspense assim, sabe? E na medida que a igreja subir no glória a Deus, tu sobe junto, você na bateria também, que eu gostei, viu? Tu tem unção aí na tua mão, hein? Então deixa Deus te usar especial mesmo, porque eu senti muito Deus na vida dele. Então, ó, então vamos lá, né? Se ficar bonito, a pastora passa o Pix. Tô brincando, pastor, a gente ora por você. Oh, glória a Jesus. Olhe bem para cá, por gentileza. Eu sei que nós estamos diante de um livro que tem sido chamado de o maior tratado teológico do cristianismo. A carta aos Romanos, que foi considerado por Lutero a parte principal do Novo Testamento, o mais puro evangelho, representa a síntese mais elaborada da teologia paulina. Porque sobre o aspecto histórico, ela foi uma carta de suma importância, porque foi o ponto de partida da reforma protestante. Lembro-me de Lutero, que em 1515 escreveu seus comentários sobre a carta aos Romanos, e ali já se encontravam as suas ideias sobre a justificação. A partir de novembro de 1515, Lutero começou toda uma exposição diária com seus alunos da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, sobre a carta aos Romanos. E ele diz que foi a partir dessa exposição que ele se converteu a Cristo. Porque ele disse: senti como se eu tivesse nascido de novo. Porque o tema da justiça de Deus, bem como de toda a Sagrada Escritura, já fazia um novo sentido para mim. Então lembro também de John Wesley. Lembra de John Wesley? Em maio de 1738, numa reunião da Associação Moraviana, quando um jovem estava lendo o prefácio que Lutero escreveu sobre a carta aos Romanos, John Wesley escreveu no seu diário, enquanto aquele jovem estava lendo o prefácio que Lutero escreveu sobre esta carta, os comentários que ele escreveu sobre esta carta, John Wesley escreveu no seu diário cerca de 15 para as 9, enquanto aquela pessoa que estava lendo descrevia a mudança que Deus opera no coração do homem. Senti um estranho calor aquecer o meu coração. Via então que cria em Cristo e somente em Cristo para dar-me salvação. Você consegue perceber o quanto que essa carta tocou a vida de várias pessoas notáveis e muitas outras que não daria para a gente estar mencionando aqui? Então esta é uma carta que, sem dúvida, é um dos escritos mais importantes para a igreja de todos os tempos. É uma carta escrita por um missionário para uma igreja. Paulo desejava tanto visitar a igreja em Roma, mas devido a algumas situações que o impediram de estar ali, então ele vai escrever esta carta utilizando Tércio como seu secretário que redigia aquilo que ele ditava. Por ocasião da sua terceira viagem missionária, Paulo estava em Corinto, na casa de um cristão rico da cidade chamado Gaio. Então o objetivo de Paulo com esta carta era encorajar a igreja, apoiar o seu projeto de levar as boas novas. O que Paulo estava querendo com esta carta, ao apresentar o Evangelho de Cristo com uma convicção profunda, nascida de sua própria experiência, porque nós sabemos que Paulo é um dos cristãos mais conhecidos da história do cristianismo, alguém que dedicou a sua vida a proclamar o Evangelho, e sem dúvida ele está entre aqueles que podem ser considerados como exemplo na missão, porque Paulo contribuiu significativamente para o crescimento, estabelecimento do cristianismo, principalmente por meio da plantação de igrejas, porque ninguém plantou tantas igrejas em diferentes lugares em tão pouco tempo como o apóstolo Paulo, como ninguém contribuiu tanto para o cristianismo como ele. Mas nós sabemos que Deus em todo tempo ele usou homens para seu serviço, mas quando Deus precisou de um valente obreiro, ele foi buscá-lo nas fileiras do inimigo, transformando Paulo no verdadeiro apóstolo dos gentios. O poder sobrenatural do Espírito Santo lapidou esta pedra bruta e o preparou para uma grande obra missionária. Então, mais uma vez, o poder de Deus, a imensa graça do Senhor se manifestaram a fim de transformar a vida de um homem comum no verdadeiro baluarte do Evangelho. A igreja judaica já tinha sido estabelecida, o Evangelho já tinha alcançado Samaria, logo Pedro abriria as portas da igreja para os gentios, mas alguém tinha que pregar o Evangelho até os confins da terra. E quem seria esse? Eis aqui o homem certo, Paulo, que não acompanhou Cristo na
alcançasse todas as pessoas. Mas o que nós sabemos de Paulo? O que nós sabemos é que ele era um fariseu antes que odiava a igreja de Cristo. Paulo, israelita, era da tribo de Benjamim, era natural de Tarso, a capital da Cilícia, e seus pais eram hebreus que aderiram ao ramo farisaico do judaísmo. Mas Paulo também era cidadão romano desde nascimento. Os seus pais talvez tenham sido agraciados com tal cidadania devido aos serviços prestados a Roma. Por isso que ele tinha 2 nomes. Quantos nomes ele tinha? O nome hebraico, Saulo, e o nome romano, Paulo. Como ele desenvolveu muito mais o seu ministério entre os gentios, ele ficou muito mais conhecido pelo seu nome romano, Paulo, que significa pequeno, o que evidencia o quanto Deus é especialista em levantar pequenos para fazer coisas extraordinárias. Já tem gente que entendeu isso aqui. Nunca despreze o pequeno. Aí vai um recado para quem precisa ouvir. Nunca menospreze o pequeno. Nunca pise no pequeno, porque até uma grande árvore está potencialmente dentro de uma pequena semente. Porque a pequena semente hoje, mas amanhã vai se transformar numa grande árvore para dar sombra e alimentar muita gente lá na frente. Deus gosta dos pequenos, diga, Deus ama os pequenos. Porque o que defende aqui, o que garante o crescimento do pequeno, escuta isso. O pequeno não floresce segundo a matéria que o envolve. Porque o que determina o crescimento do pequeno não é o seu tamanho. Não é, mas é a promessa que está por trás. O que determina o crescimento do pequeno não é a espécie da matéria que o envolve, mas é o poder que o habilita. É por isso que com Deus o pequeno nunca é limitação e nem um pouco insuficiência. Escuta isso, com Deus o mínimo sempre multiplica, o desprezível sempre expande. Nem Deus começa com coisas grandiosas, Deus sempre começa com coisas pequenas que se movimentam na direção das maiores. Então entenda que até uma pequena nuvem carrega uma grande tempestade, uma pequena possibilidade, uma grande conquista, uma pequena semente, uma grande colheita, uma pequena oportunidade é acesso para uma grande porta. Você está entendendo isso aqui? Então nunca menospreze o pequeno. E tem um pequeno aqui que Deus está levantando, alguém que vai vivenciar uma profunda transformação na sua vida, uma transformação de dentro para fora, uma transformação na forma, na estrutura, na essência do ser. E a transformação dele nunca foi iniciativa de Paulo, mas do próprio Deus. Porque não era Paulo que buscava Jesus, mas Jesus a Paulo. Não foi Paulo que se converteu, mas ele foi convertido. Porque enquanto ele estava indo em direção aos cristãos para prendê-los, Jesus foi ao encontro dele para salvá-lo. Eu vou repetir. A transformação foi iniciativa de Jesus. Não era Paulo que buscava Jesus, mas Jesus a Paulo. Enquanto ele estava indo em direção aos cristãos para prendê-los, Jesus foi ao encontro dele para salvá-lo. Jesus teve que derrubá-lo, escuta isso. Jesus teve que derrubá-lo ao chão para subjugá-lo totalmente, a fim de tomá-lo. E ele caiu como judeu orgulhoso e cruel, mas levantou-se como crente humilhado, quebrantado, num só momento. Cristo transformara de feroz fariseu no verdadeiro discípulo. Tem alguém agora totalmente subjugado. Agora ele vai ter que se submeter ao governo de Jesus. Porque se antes era perseguidor da igreja, agora vai passar a ser perseguido. Antes era conhecido como agente de morte, agora é pregador do evangelho. Antes era devastador da igreja, agora ele é plantador de igrejas. Antes ele pedia carta ao Sinédrio para ir prender e matar os cristãos, mas agora não. Agora ele escreve cartas para edificar os irmãos. Toda arrepiada aqui, oh meu Deus do céu.
da terra a gente cobiça. E a nossa vida precisa ser afetada pela essência que o céu manifesta. Você precisa deixar de ser quem você era para se transformar naquilo que Deus deseja que você seja. Porque o que vai determinar o seu destino não é o que você viveu. O que determina o seu destino é o que você não rompeu. Mas você está entendendo por que a transformação é necessária? Para que você se submeta ao governo de Deus. Está entendendo por que Jesus não pode abençoar a tua vida do jeito que ela está? Porque a vida que você quer que Jesus abençoe, quem governa é você, quem comanda é você. Mas a vida que Deus tem para você, quem governa é Ele, quem manda é Ele, quem decide. Jesus teve que derrubar Paulo. Oh, meu Deus, estou sentindo uma graça aqui. Isso é alguém que vivenciou uma profunda transformação na sua vida. É esse alguém que está falando sobre transformação. É esse alguém que está escrevendo esta carta para a igreja, para os cristãos da igreja em Roma. E o que ele está dizendo para esses irmãos? Vocês precisam estar à altura da fé. Vocês precisam viver em observância ética cristã. Vocês precisam entender que Deus não quer sacrifício morto. O que Deus quer é sacrifício vivo. E aí o que ele vai dizer? Não vos conformeis com este mundo. Quer assumir o governo de Deus, quer que Ele governe a sua vida, não assume o formato desse mundo. Porque não basta apenas entrar na igreja, gente. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo, sabe, de uma mercantilização descarada do sagrado, porque as pessoas estão abraçando o evangelho sem cruz e sem verdade. Gente que entra na igreja, mas não nasce de novo. Gente que faz parte da igreja da terra, mas não da igreja do céu. Gente que até tem o nome registrado no rol de membro da igreja, mas não tem o nome escrito no livro da vida. É gente que frequenta a igreja, mas não se converteu a Cristo, aderiu à igreja, mas não muda de vida. É muita adesão e pouca conversão. É muito ajuntamento e pouco quebrantamento. É tanto barulho e estardalhaço, mas tem pouco choro pelo pecado. Porque tem muita gente procurando aquilo que dá certo e não o que é certo. É gente que não busca o que é ético, é gente que busca o que funciona. E sabe o que eu aprendi? Que quando a doutrina é abandonada, a conduta entra em colapso. Porque não há santidade fora da verdade. Não há santidade fora da palavra, da base da palavra de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Deus não quer sacrifício morto. Deus quer sacrifício vivo. Porque devoção pela metade é hipocrisia, é revoltante para comer. Não adianta louvar com os lábios, mas negar com a vida. Chega de subterfúgio, da teatralização, de que apresentar o que não é. Chega de agir como santo na igreja e como ímpio lá fora. Deus não se surpreende com espiritualidade cênica, farisaica, teatral, diante dele. Não adianta rasgar seda, mas não rasgar o coração. Ele é mandar a chúrica, sacrifício vivo, sacrifício vivo. Não adianta encenação religiosa. Não adianta palavras bonitas e emoções sem quebrantamento. Não adianta. Aleluia. Não vos conformeis com esse mundo. Paulo está dizendo, mas transformai-vos. Diga, transformai-vos. Mas é uma transformação que pressupõe a renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa, porque a mente é a sede dos pensamentos. É por meio da mente que nós percebemos, nós avaliamos a realidade. Você já parou para pensar que a tua mente, as tuas emoções e as tuas ações estão interligadas? Vou repetir.
A tua mente, as tuas emoções e as suas ações estão interligadas. Porque as tuas emoções são o resultado daquilo que você pensa. Mas as suas ações são o resultado do que você pensa e sente. As nossas ações são o resultado daquilo que nós sentimos e pensamos. Aonde você tem focado a sua mente? Eu lembro que a irmã que leu aqui em Colossenses capítulo 3, Paulo está dizendo: pensai nas coisas que são do... Quem é que está governando a sua mente? Você já reparou que numa batalha espiritual o diabo sempre busca o domínio da nossa mente? Porque ele quer te levar, ele quer dominar as tuas emoções e ele quer te levar ao naufrágio da fé. Vou repetir: o diabo numa batalha espiritual, ele busca dominar a nossa mente. Por quê? Porque ele quer o domínio das nossas emoções e quer nos levar ao naufrágio da fé. Mas aí Paulo diz: transforma. E o verbo grego para transformar é metamorfos. É daí que se origina a palavra portuguesa metamorfose, que significa mudança intensa na forma, na estrutura, na natureza, que é o que acontece durante o ciclo de vida de certos animais. Aí a gente pode citar aqui qual é o belo exemplo que todos nós conhecemos. Eu sei que vários animais passam pela metamorfose, mas que vem na sua mente quando você pensa em metamorfose? Aqui já falou, irmã ligada, quem? A borboleta. Porque ela não vem ao mundo da forma como a gente está acostumado a ver, com as suas belas asas, sabe, voando graciosamente sobre as flores do jardim. Não, a borboleta se submete a essa metamorfose, essa mudança intensa na forma, na estrutura, na natureza. Ela se submete a 4 fases, porque ela não nasceu para ser lagarta. O propósito dela é voar, o propósito dela é ser borboleta. E para ser borboleta ela precisa se submeter às 4 fases. E é sobre isso que eu quero pregar. A primeira fase que a gente conhece é a fase dos ovos. Quando os ovos são colocados pela borboleta fêmea adulta, depois de ter se acasalado com a borboleta macho da mesma espécie. Vou repetir: os ovos são colocados sobre uma determinada folha pela borboleta fêmea adulta, depois de ter acasalado com a borboleta macho da mesma espécie. E quando eu falo da fase dos ovos, isso aponta para a percepção da nossa formação e da perspectiva do plano de Deus ao nosso respeito, ou seja, de quem nós fomos chamados para ser e onde nós deveríamos estar. Vou repetir: a fase dos ovos aponta para a percepção da nossa formação. E quando eu falo de formação, eu estou falando de família, porque é na família onde se dão os fatos básicos da vida: o nascimento, o desenvolvimento e a morte. É nela que se constituem as formas de relações sociais. É nela onde nós aprendemos os primeiros valores essenciais para a vida. É na família onde nós celebramos as nossas maiores vitórias e conquistas. É na família onde nós vivenciamos as nossas dores mais amargas. Mas a família é uma instituição divina. A família nasceu no coração de Deus. Por isso que ela nunca vai falir. Diabo, ela nunca vai sair de moda, porque a história da família começa em Deus. Aleluia. E Deus, o seu Criador, a fez para prosperar. Deus não só criou a família, Deus teve um cuidado para estabelecer regras, para que essa instituição pudesse existir e se manter. Porque quando a família não vai bem, gente, a igreja não vai bem, a sociedade não vai bem. E quantas famílias destruídas ou em rota de destruição, quantos casamentos acabados ou fadados ao rompimento, que mais parece um deserto repleto de cactos venenosos da amargura, lares onde não existe mais comunhão, lares em pé de guerra, sob conflito interpessoal. É por isso que a gente precisa deixar que a graça transformadora de Deus tome conta dos relacionamentos, a fim de estabelecer harmonia, de criar um ambiente favorável
saudável para o desenvolvimento de todo o potencial dos membros familiares. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Não existe família perfeita. Vou repetir, não existe família perfeita, mas existe um Deus perfeito que nos conduz para um ambiente familiar de relacionamentos saudáveis. Então deixa eu te declarar uma verdade aqui. A família é tão importante que a família é a nossa primeira igreja. A família é o nosso maior ministério. É por isso que nenhum sucesso da tua carreira compensa a destruição da tua casa. Tem muita gente que alcançou o apogeu da fama, mas fracassou na missão do lar. Tem gente que construiu seu sucesso sobre os escombros da sua própria família. Mas deixa eu liberar uma palavra sobre esse altar. Assim como a gente não escolhe a família que a gente nasceu, diga assim: eu não escolhi a família onde eu nasci. Ah, se eu pudesse escolher, eu não escolheria nascer na minha família. Você não escolheu a família onde você nasceu. Do mesmo modo que os ovos não determinaram aonde eles deveriam ser colocados pela borboleta fêmea adulta. A gente não escolhe a família onde a gente nasce, mas Deus não nos colocou nela por acaso. E descobrir o propósito de Deus na família onde a gente nasceu tem sido um grande desafio para a maioria de nós, porque eu sei que eu estou pregando para gente que nasceu num lar problemático, gente que presenciou separação dos pais, gente que talvez foi abusado, negligenciado, abandonado, mas os estigmas do teu passado não podem determinar o teu futuro e nem a pessoa que você é. Eu vim te dizer que não existe plano mais perfeito do que aquele que Deus traçou para a tua vida. Não existe momento mais precioso quando você descobre que você nasceu para dar certo. Você tinha tudo para dar errado. Você nem era para estar aqui hoje. Mas eu vim te dizer que você não vai repetir os erros dos seus pais. Mas você nasceu para dar certo. E sabe o que eu acho mais lindo? É que o que há de melhor em você não se perdeu com a maldade do que lhe fizeram. Porque você não é o abuso, você não é a rejeição, você não é o mal que te fizeram. Então para de dar quem te feriu no passado o poder de determinar o teu futuro. Eu vou repetir. Para de dar quem te feriu no passado o poder de determinar o teu futuro. O passado a gente não muda. A gente muda a forma como a gente sente sobre ele. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo? Porque você precisa sair daqui com a perspectiva do plano de Deus ao teu respeito. De quem você foi chamado para ser e onde você deveria estar. Você não é um acidente de percurso, não. Entenda que Deus te escolheu como alvo do seu amor e como elemento mais valioso de toda a sua criação. Entenda que o diabo tem problema quando você descobre quem você é no Pai. Porque você não é o que você escutou a tua vida inteira na infância. E que você foi introjetando no teu subconsciente, que você foi de tantas vezes repetida, você até acreditou. Mas eu vim te lembrar da promessa do Senhor sobre a tua vida, que você não é o que você ouviu, você é o que o céu disse ao teu respeito. Você pode encontrar alguém que estiver do seu lado. Olha para a pessoa mais bonita que tiver. Se não for a mais bonita, profetiza. Diga: eu hoje profetizo, você vai ser a mais bonita a partir dessa noite. Diga: você nasceu para dar certo. Aleluia. Depois da fase dos ovos, primeira fase é a fase dos. Depois da fase dos ovos, os ovos eclodem em lagarta. A segunda fase, escuta isso aqui.
A segunda fase, meu Deus, eu vou correr. Segunda fase é a fase da lagarta. Se eu posso dizer, talvez essa seja uma das piores fases. A fase da lagarta. Já viu uma lagarta? 6 pares de patas. Você já viu a lagarta? Devora tudo que vê na sua frente. Parece até alguns crentes que muda até de tamanho, de tanto que devora. A lagarta é feia, é ou não é, gente? Até hoje, pastor, eu tenho medo de lagarta. Lagarta é feia, causa medo, repugnância. Lagarta rasteja. Lagarta é literalmente praga na plantação. Lagarta é presa fácil do predador. Você está entendendo? Você lembra dessa fase da tua vida? Porque lagarta, todo mundo quer o quê? Pisar. Você lembra da fase da tua vida que você era literalmente uma praga? Ninguém queria você por perto. A fase onde todo mundo te pisava. Mas vou correr isso aqui. Aí você passou pela terceira, porque depois da lagarta, lembra? Todo mundo queria te pisar. Mas aí tu foi para a terceira fase. Qual é a fase, Senhor? É a fase da pupa. É a fase da crisálida, conhecida mais popularmente como casulo. Se na fase da lagarta rasteja, mas pensa no casulo. A lagarta encontra um ponto fixo e ali é construído a pupa, o casulo. Lembra dessa fase de estagnação da tua vida que você não saía do lugar? E a fase do casulo, a lagarta ela não se alimenta porque ela sobrevive da reserva acumulada da fase anterior. A fase do casulo, eu costumo dizer que é a fase da solitude. O que é solitude? Não é a mesma coisa que solidão. Raquel, você é psicóloga. Não é a mesma coisa que solidão. A solitude é necessário. Por quê? Porque te ajuda na conexão com a sua própria essência. O momento do casulo é só a lagarta e o casulo. Ela não tem o contato com o mundo exterior. E é o momento do casulo necessário para a nossa transformação. É o momento onde Deus literalmente corta o seu convívio com pessoas. Entenda que Deus é especialista em conduzir as conexões certas em cada fase da nossa vida. Existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para despertar as melhores versões de nós mesmos. Gente que Deus coloca no nosso caminho, que são fonte de inspiração para nos ajudar a crescer no caráter de Cristo. Só que tem gente que nem era para fazer parte de nenhuma fase da nossa vida. Gente que só sabe abortar o que você tenta gerar. Aí o que é que Deus faz? Te leva pro casulo para te cortar do convívio de gente tóxica. E pessoas você precisa. É ou não é? A gente é um ser sociável. Deus está te colocando no casulo para te ensinar que de coisas e pessoas você precisa, mas é da presença dele que você depende. Deus está colocando pessoas no casulo para ensinar. De coisas e pessoas você até precisa, mas é da minha presença que você depende. Para de ficar nessa dependência emocional de querer fazer coisas se a galera for junto. Aí Deus te coloca no casulo para quê? Para depender não de homem, não de família, mas você vai aprender a depender exclusivamente de mim. Fase do casulo é a fase que a lagarta não aparece, é ou não é? Vocês concordam? Porque a fase do casulo não é a fase para aparecer. Diga, não é a fase para aparecer. Você está entendendo? Que uma das maiores evidências da nossa transformação é quando a gente já não tem mais intenção de aparecer. A fase do casulo não é para aparecer. Você está entendendo que quando você entende
que você não é muita estrela para pouca constelação. Quando você entende que você não é a última azeitona da empada, você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a última bolacha do pacote, você não é Patricinha e nem Mauricinho da fé. Quando você entende que quanto mais vazio de você mesmo, mais você pode se encher dele e transbordar da sua graça. Porque a fase do casulo, a lagarta não aparece, já é evidência da transformação. Quando você não quer mais aparecer, quando o mais importante para você é declarar o que João Batista declarou: convém que ele cresça, e eu diminuo. E o momento do casulo é momento de preparação. Diga preparação. Preparação não é a fase para aparecer mesmo. Não é. Preparação não é a fase para você estar na evidência. Na preparação Deus nos esconde. Vou repetir. Na preparação Deus está te escondendo. Porque o que você suporta hoje determina onde você vai chegar e quem você vai se tornar. Para sustentar o que virá, você precisa respeitar a fase que você está enfrentando agora. Você está entendendo que é tão maravilhoso o que Deus vai fazer na tua vida, que as estruturas de agora ainda não estão preparadas para aquilo que vai ser liberado sobre a tua história? Aí Deus precisa te colocar no casulo. Por quê? Porque Deus não improvisa com ninguém. Vou repetir. Deus não improvisa com ninguém. Aí Deus te coloca no casulo para quê? Para te preparar. E preparação não é para estar na evidência. Eu gosto disso. Eu não ia falar não, mas veio na minha memória aqui. Eu lembro de uma vez ter lido uma história de um velho lenhador. Vocês conhecem a história? Do velho lenhador, conhecido por ser campeão de todos os torneios que ele participava cortando lenha. Um dia o velho lenhador foi desafiado por um jovem lenhador para uma nova competição. E muitas pessoas, quando ouviram o velho lenhador aceitando o desafio do jovem lenhador para aquela competição, sabe, gente, isso despertou a curiosidade de todos da comunidade. Muita gente acreditou que o velho lenhador perderia o seu posto de campeão dos campeões. Muita gente acreditou que dessa vez era um jovem lenhador, em virtude aí da sua vantagem física, da sua força, o velho lenhador perderia o título de campeão. Aí chegou o dia do torneio e colocaram um tempo estipulado para os dois. Naquele tempo, quem cortasse mais lenha, esse seria o vencedor. E foi o momento do torneio, deu a largada, e teve um momento em que o jovem lenhador, na medida em que ele cortava a lenha, ele deu uma olhadinha para o seu adversário, olhou para o velho lenhador, e de vez em quando ele olhava e o via sentado. O jovem lenhador pensou: vai ser fácil demais, ele já não tem nem mais idade, já está tão cansado que já não aguenta mais um torneio. E de vez em quando ele olhava para o velho lenhador e o via sentado. Terminou a competição, pasmem, o velho lenhador era novamente o campeão. E campeão com uma larga margem de lenhas cortadas na frente do jovem lenhador. O jovem lenhador, indignado, disse: como pode você ter cortado tantas lenhas, se por várias vezes eu olhei para ti e te vi sentado descansando? O velho lenhador disse: engano seu. Quando você me viu sentado, eu não estava descansando, eu estava amolando o corte do meu machado, e percebia que você empregava muita força e obtinha pouco resultado. Tem gente te olhando no casulo, estagnado, parado, achando que está atrofiado, que não vai sair do lugar. O que não sabem é que você só está amolando o corpo. Quando
vai esconder que no céu quer apresentar. Se Deus está escondendo, ninguém vai achar. Mas quando Deus acende, também ninguém apaga. Você está entendendo? Porque aí chega a quarta fase. Diga a quarta fase, aqui eu termino. Aí chega a quarta fase. E qual é a fase? É a fase onde a borboleta precisa romper com o cara. Mesmo que ela quisesse ficar, o casulo já não comporta mais. Quando chega o momento de aparecer, pode vir quem vier tentar apagar que não consegue. Sabe o que eu acho interessante? Que o processo da borboleta romper com o casulo é doloroso. Você já viu? Já viram? O processo de romper com o casulo dá uma vontade de ajudar, mas você não pode ajudar, porque no momento em que a borboleta está rompendo, parece que aquilo vai esmagar, mas o que parece que está esmagando só está tonificando a musculatura das asas. Para quê? Para suportar os altos voos. Você está entendendo que ninguém pode ajudar? Por quê? Porque na medida em que ela vai rompendo com o casulo, ela vai ganhando resistência. Já tem gente entendendo o que eu estou falando. Você está entendendo que essa aprovação na tua vida não é para te matar. Essa aprovação não é para te deixar amargo, envenenado pela autopiedade. É para aumentar o nível da tua resistência. A gente ganha musculatura espiritual, não é frequentando a academia da terra, é na provação, e cresce mais quem é mais provado dela. Mas não tem ajuda. É doloroso porque esse processo é só você e Deus. Vai rompendo, e na medida em que você vai rompendo, vai tonificando a musculatura da tua alma. Aí chega o momento de voar, porque a fase da borboleta é para voar. Você lembra quando era lagarta? Todo mundo pisava, você causava medo, repugnância, ninguém queria ver você por perto, te convidava só por educação, mas torciam para você não aceitar o convite. Mas aí veio a fase da borboleta. Borboleta nem se quiser, não consegue nem mais te pisar, porque você não rasteja. Borboleta, quem não queria ver você por perto, agora vai ter gente que vai ter que te admirar e respeitar a tua história. Oh, meu Deus, eu vou repetir. Quem te pisava e não queria te ver por perto, vai ter que te admirar e respeitar a tua história. Eu vim dizer para alguém aqui: